Dynavision, Top Game, Beat System e Famiclones. Todos esses eram consoles criados no Brasil através de engenharia reversa a partir da plataforma Nintendo Entertainment System. Lançado pela fabricante japonesa em 1983, o Nintendinho era originalmente chamado de Nintendo Family Computer, ou Famicom. Só que o console de 8 bits passou toda a década de 80 sem ter um acordo para ser oficialmente distribuído no Brasil. E qual seria a reação mais óbvia do brasileiro diante desse impedimento? Ele dá um jeitinho. Essa é a história da versão não oficial do Nintendinho mais famosa até hoje, o Phantom System. A Gradiente começou com um clone de Atari 2600, né? Já começou com clone? Começou com clone, né? E fez um trabalho muito bem feito, porque aqui no Brasil eles lançaram um clone de Atari um pouco antes do Atari ter a representação oficial com a Polivox aqui no Brasil, e isso fomentou o mercado. Querendo ou não, chamou muita atenção. Eles entraram com o pé direito, começando a fazer um clone de um produto que lá fora estava praticamente no crash do videogame, mas aqui no Brasil a gente não vivia isso, né? E na sequência eles vêm e trazem o quê? O que pra gente, cara, é o clone mais famoso do Brasil, que é o Phantom System. A Gradiente, que já tinha o clone do Atari 2600, estava pretendendo lançar um clone do Atari 7800. Eles já tinham o projeto, só que viram que a galera já não estava mais ligando para aqueles jogos de Atari. E aí, quando eles viram que tava a Nintendo, com o Nintendo 8-bits, estava despontando, falou, é por aí que a gente vai, esse é o caminho que a gente vai seguir. Tanto que o Phantom System, ele tem uma carcaça que é igual a do Atari 7800. Era o projeto que a Gradiente tinha para o Brasil e eles transformaram isso no clone de Nintendinho. Entramos em contato com a Nintendo. Nintendo é uma companhia bem antiga. O fabricante começou 100 anos atrás a fazer games, que eram um baralho, carta, e depois evoluiu para o videogame. Aí, voltamos para o Brasil, pegamos um televisor PAL-M, um console NTSC, adaptamos aquele circuitinho que qualquer lojinha da esquina de concerto de TV fazia e adaptamos dentro do Nintendo e levamos o conjunto para o Japão. O senhor foi ao Japão? Eu fui ao Japão, ficou aquela sala de reuniões com 14 japoneses e eu e mais uma pessoa da Gradiente para mostrar para eles que funcionava. Aí pusemos um televisor PAL-M e ligamos o console e funcionou a cores. Aí o japonês coçando a cabeça e tal. Aí ficou provado. Então, olha, funciona? Funciona. Vamos fazer negócio? Não. Tinha uma coisa que não facilitava muito essas empresas nessa época aqui no Brasil, que assim, você não podia importar. Então, você não poderia trazer um equipamento inteiro lá de fora do Brasil, né? E quando a Gradiente viu que seria muito mais fácil pegar uma tecnologia de fora, fazer uma engenharia reversa e criar o seu produto aqui, eu estou falando muito mais fácil com relação ao custo, né? Cara, esse foi o caminho que eles tomaram sem dúvida nenhuma. E não foi sozinha, tá? Porque isso a Gradiente começou com o Phantom System em 88. No ano seguinte já veio a CCE com o Top Game, depois veio também a Milmar com o High Top Game e muitas outras empresas, tudo seguindo nesse caminho. Tem uma coisa importante também, que nessa época existia uma reserva de mercado. Então era impossível importar e exportar também eletrônicos. Então a gente precisava produzir aqui o que a gente quisesse ter. Então a Gradiente também foi uma empresa muito pioneira, assim. A Gradiente fez o primeiro aparelho DVD no Brasil, a Gradiente fez o primeiro Phantom System, o primeiro Nintendinho, mas de certa forma eles também não estavam fazendo algo errado, eles estavam fazendo
algo muito bom para o Brasil, porque eles estavam possibilitando que a gente jogasse jogos impossíveis de serem comprados nas lojas oficiais. Ou a gente tinha que ter alguém para trazer de fora, ou a gente tinha que importar de forma ilegal. Eu acho que ficou com uma conotação um pouco pejorativa, assim, esse lance da pirataria e tudo mais, mas o que eles faziam de fato não era pirataria. O que eles faziam era criar um console que conseguia ler outros cartuchos enquanto a lei permitia. O processo foi esse. Já que os japoneses não querem nada, vamos fazer o nosso console que vai rodar os cartuchos da Nintendo. Batizamos ele de Phantom e aí começou a engenharia. O que precisa? Todos os componentes são comuns, de prateleira. O único componente que é especial é o conector de 72 pinos que vai receber o cartucho. Aí pegamos o conector, fizemos um reverse engineering para ver os pinos, como é que eles são. Não tinha patente. Aí nós fizemos um desenho de um conector, patenteamos no Brasil como proteção e desenvolvemos o console muito mais prático de se produzir do que o original da Nintendo e mais robusto também. Componentes do Nintendo, eles eram o que se chama produtos de prateleira. Qualquer um podia ir lá na China comprar e montar, então não era alguma coisa difícil. Então a gente teve de cara uma invasão muito grande de produtos, não era nem pirata, porque não tinha representação legal. Se não tinha representação legal, você não tinha pirataria. E as marcas eram qualquer uma. Então o cara inventava qualquer marca e botava para vender e vendia. Os cartuchos não podia fazer porque esses tinham copyrights, tinham os direitos autorais. Mas o console era absolutamente legal porque a gente não ia fazer alguma coisa ilegal, não ia fazer pirataria. Isso não era. Por que você acha que esses clones eles deram tão certo? Principalmente o Phantom, mas também todos esses outros clones. O que motivou esses videogames a ganharem tanta popularidade aqui no Brasil? O preço. Primeira coisa foi o preço. Por não se pagar direitos autorais para as empresas que eles estavam clonando, o preço tanto dos jogos quanto do console, ele era um preço bem reduzido, né? E a diversidade de clones, isso daí ajudou também, porque você tinha um clone e não tava lá, por exemplo, a marca da Nintendo na caixa, mas eles colocavam com um asterisco ali, compatível com o sistema Nintendo. Quando não funcionava com um console, para funcionar nele precisava só de um adaptador, que era o padrão japonês 60 pinos ou norte-americano de 72, cara, isso era muito fácil. Você pegava de um console e funcionava no outro, e quando não funcionava, colocava um adaptadorzinho lá. Olha só que caminho fácil esse. E por que você acha que o Phantom System especificamente ele se sobressaiu? Por que a gente lembra mais dele e lembra menos dos outros? Ele sobressaiu porque ele foi o primeiro a ser lançado, saiu em 88, e a Gradiente, que já tinha uma experiência muito grande com outros eletrônicos, cara, ela tinha um mercado, ela tinha abertura nas empresas que revendiam, né, os varejistas, os grandes varejistas, então ela simplesmente apareceu com mais um produto. A capilaridade de distribuição, a logística, ela já tinha. Como é que as empresas, as donas desses aparelhos de fato, especificamente a Nintendo, como é que ela via essa situação aqui no Brasil? E por que ela não tomava nenhuma atitude e deixava o negócio correr? Cara, eles não viam com bons olhos. Tanto que, você falando da Nintendo, ela se afastou do nosso mercado, ela ficou olhando de longe por um bom tempo, né? Mas ninguém tomou nenhuma ação legal em cima disso, porque era algo permitido no Brasil, né? A lei de reserva de mercado possibilitava que a gente trabalhasse dessa forma, né? Então, essas empresas, elas não estavam fazendo algo ilegal, digamos assim. A Nintendo, que via de longe, que era, digamos, a mais afetada, porque todo mundo fazia clone de Nintendo 8 bits, olhava, não queria entrar no mercado por conta disso, mas também não tomava nenhum tipo de ação. No final dos anos 1980, o mercado de videogames brasileiro era dominado pela Tectoy. Fabricante e distribuidor oficial da Sega no Brasil, a empresa paulista tinha o Master System como seu carro-chefe naquela época e fazia o console original circular oficialmente por aqui.
mesmo sem a concorrência da Nintendo, o próprio Stefano Arnold, cofundador da Tectoy, tentou ajudar a trazer o verdadeiro Nintendinho para o Brasil. No final dos anos 80, início de 90 ali, teve até uma passagem que o Stefano falou pra gente o seguinte, que ele estava numa feira de videogame lá fora nos Estados Unidos e conversando com o representante da Nintendo, né, lá, ele falou assim, olha, o Brasil é um mercado muito bom, um potencial, vocês precisam ir pro Brasil. E ele tentava convencer a todo custo o representante da Nintendo que esse era o mercado, e na verdade era, porque ele tinha um grande objetivo por trás disso. Ele gostaria que se a Nintendo chegasse no Brasil, oficializando o seu produto, o Phantom System já não teria tanta vantagem quanto o preço que ele tinha, que era um produto não oficial, né? E aí, no preço, o Phantom System ele levava vantagem com relação ao Master System. Quando o Stefano sugeria para a Nintendo estar oficialmente aqui, ele queria isso, né? Mudar o mercado do Phantom System para nivelar a disputa. Ele queria que a Nintendo viesse para atingir o Phantom System. Exatamente, porque se chegasse aqui de duas uma, ou acabaria com a produção de Phantom System, ou seria oficial. Para ser oficial, ele teria que pagar direito autoral. O valor dele, que era praticamente metade de um Master System na época, não seria mais essa metade. Então, no preço, eles conseguiriam ter uma briga mais justa. Quando a Nintendo finalmente reconheceu a qualidade do Phantom System, a gigante japonesa decidiu fechar o acordo com a Gradiente. Mas uma das condições do contrato era que a empresa brasileira descontinuasse o seu clone de Nintendinho. A Gradiente, é claro, aceitou os termos, mas os jogos distribuídos por uma tal Falcon Soft, uma empresa que a Gradiente alega não conhecer, continuavam circulando por aí. A Gradiente já tinha um acordo com a Nintendo e eles não podiam desonrar esse acordo. Então eles tinham que manter as coisas do jeito deles oficial. Eles começaram a produzir o Nintendinho e o Super Nintendo oficialmente através da Gradiente no Brasil. A Gradiente, por exemplo, chegou a lançar até uma marca, a gente chama de marca de guerra, né? Que era Gradiente, mas com outro CNPJ chamada Falcon. Por que eles faziam isso? Porque se tivesse algum problema legal, não era o CNPJ principal. Então a Gradiente lançou pela empresa Falcon jogo, por exemplo, como Super Irmãos, Super Mario e tal, entre outros jogos. O Falcon Software era o jeito deles de continuar a ganhar dinheiro do jeito que eles ganhavam antigamente, mas ainda mantendo o acordo da Nintendo. Porque a Nintendo falava, ei, vocês continuam a fazer isso. Eles falam, não é a Gradiente, é uma outra empresa que por acaso funciona no mesmo endereço do que a gente, mas é uma outra empresa. O famoso jeitinho? É 100% jeitinho. Tudo era muito jeitinho, assim. O próprio pessoal da Gradiente da época não gosta de ver muito dessa maneira, mas era a forma que eles tinham de manter o negócio vivo e de funcionar e de, sinceramente, mais uma vez, suprir a demanda que tinha. Era cada vez maior, principalmente nessa época, né, dos cartuchos, Nintendinho e tudo mais, começou a se espalhar muito rapidamente, todo mundo queria, todo mundo tinha essa necessidade e a Gradiente tinha os meios de conseguir suprir a demanda. A Nintendo se deu conta que o mercado aqui estava ocupado pelo Phantom System, comprou o Phantom System, levou para o laboratório deles lá nos Estados Unidos e acharam fantástico o design. Eles gostaram tanto do conceito do Phantom System que eles até usaram a gente um pouco de consultor. Quando tinha feira, chamava a gente para ver o que a gente achava dos novos produtos da Nintendo e tal, porque eles respeitavam a Gradiente tecnicamente. Foi assim a história do Phantom System. Pirataria tem essa parte que parece que é pior, que é mais degradante, mas nesse caso não se aplica mesmo, né? Ele era um videogame superior. A nossa versão do Nintendinho era uma versão melhor do que o oficial. Carcaça de Atari 7200, placas de hardware no Nintendinho e controle de Mega Drive. Mas como é que essas partes se interligavam? Vamos ver por dentro como era feito o aparelho que assustou os japoneses. Essa carcaça aqui é de quê? De Atari, né?
Cara, parece carcaça de Atari, né? O Phantom teve alguns outros consoles também que usou esse formato, mas o que começou mesmo foi a Gradiente com o Phantom, né? E qual que é a diferença dessa placa aqui pra uma placa do Nintendinho oficial? Nintendinho console da oficial? Nintendo mesmo. Cara, assim, basicamente o formato, né, da placa. O Nintendinho, como ele a fita aí é deitada, o slot chega a ficar em formatos diferentes, né, em posições diferentes. Mas a placa em si, processador, memória, mesma coisa que um console original da Nintendo, né? Os caras iam lá, importavam todos esses componentes, montavam aqui e faziam. Eu acho que nem importava, cara. Os componentes eram fabricados Fabricado pela tudo própria aqui mesmo, Gradiente. Tem alguns clones que saíram que não foram de outras empresas. Tem uma infinidade de clones de Nintendinho. Mas o Phantom é que foi o Mas o Phantom principal. aqui no Brasil, acho que é mais conhecido que o próprio Nintendinho, cara. A placa do Phantom, né? Nada muito atrás aqui, mais as trilhas mesmo, nada de componente. Ou seja, os caras pegaram o Nintendinho, viram todas as peças, Isso. fabricaram e é isso aí. Particularmente o Phantom, na minha opinião, tem um slot melhor que o do Nintendinho. A maioria do Nintendinho, o slot dá problema, o fato de você ficar abaixando e levantando a Será que fita. você daria pra dizer que talvez a Gradiente tenha feito um trabalho com o Phantom melhor do que a Nintendo fez com o Nintendinho? Olha, na parte do slot não ficaram devendo não. A qualidade de imagem e som também, porque tem muito clone de Nintendinho que a qualidade de som e imagem não tem nada a ver com... O Phantom ele se aproxima muito de um Nintendinho. Esse controle aqui, ele é bem diferente do controle do Nintendinho, né? Do Nintendinho sim. Por que você acha que eles decidiram pegar esse formato específico aqui? Eu acredito que na época tava muito em alta o Mega Drive, né? Era aquela disputa, né? E acho que um formato que agradou o pessoal, né? Então acabaram fazendo um controle aí bem imitação, cara dura mesmo do Mega Drive. Os clones do Nintendinho não eram considerados piratas no Brasil e chegaram até a serem patenteados como produto original. Só que a tecnologia de montagem era claramente uma cópia do processo de fabricação da Nintendo. Mas, para além de possibilitar o acesso do público brasileiro às ofertas de entretenimento de ponta, qual foi a importância dessa prática para a história do desenvolvimento de jogos no Brasil? O próprio termo pirataria, assim, naquela época não era tão comum, principalmente para videogame, porque se você pensar num videogame que consegue ler um cartucho da Nintendo, é quase como um DVD que consegue ler um CD. Então, ao mesmo tempo, as pessoas que estavam produzindo consoles que liam cartuchos da Nintendo, eles não estavam pirateando o Nintendo, eles estavam criando uma forma de ler aquele cartucho. A Gradiente se deu bem em uma coisa que foi, eles contactavam publishers norte-americanas que tinham jogos legais, mas que a Nintendo não se interessou. Então eles traziam esses jogos para cá como jogos, algumas vezes brasileiros, porque eles faziam uma negociação e o jogo se tornava um jogo da Gradiente. Eles não estavam pirateando nada. É a questão da engenharia reversa, né? A engenharia reversa não é pirataria necessariamente, é o contrário, você entende como aquilo funciona e você faz o seu. É claro que a Nintendo não via muito bem dessa forma e houve algum conflito, né? O pessoal da Nintendo veio para conversar com a Gradiente e implorou para eles, por favor, parem de fazer o Phantom System, porque o Phantom System é melhor, é um sistema melhor do que o nosso, ele é mais eficiente de energia, ele é mais leve, mais barato de produzir. Por conta disso, os brasileiros sacaram a necessidade e foram cortando nesse corte de gastos de produção. O Phantom System acabou se tornando um console melhor. Se tornou também um console melhor porque ele era produzido 100% no Brasil, a partir de matéria-prima excelente, assim. Não era uma coisa que vamos pegar uma coisa que vem da China, outra coisa que vem dali, não, eles tinham que produzir tudo com o que eles tinham aqui no Brasil. Eles tinham controle total da cadeia de produção deles, porque tu via daqui. Do plástico ao sistema de chips e a tudo, assim. Então, era um material de qualidade, assim. Muitas vezes eles pensavam e repensavam em cima do Nintendo, do Famicom, como fazer um videogame melhor do que o Famicom. Vocês acham que a pirataria pode trazer algum benefício para quem desenvolve os jogos?
De certa forma, sim. Muitas vezes a demanda é tanta que não há como suprir essa demanda. Os meios oficiais acabam não suprindo essa demanda. Sem contar que videogame sempre foi e continua sendo um produto de consumo muito caro. Consoles são caríssimos. Antigamente, um console custava 2 salários mínimos nos anos 90, sabe? Era absurdo o preço dessas máquinas e tudo mais. Então, para quem desenvolvia videogame e tudo mais, era importantíssimo ter esses jogos. Sem o direito de representar as fabricantes de consoles em território nacional e com a lei de reserva de mercado, a indústria brasileira foi motivada a produzir e distribuir videogames à sua maneira por aqui. Pirataria, modificação, hackeamento, chame como quiser. Mas foi graças a esse método não oficial que a cultura e o mercado de games se consolidou no Brasil. As únicas pessoas que preservaram a história do videogame até os anos 90 eram os piratas, porque as próprias empresas não se interessavam em preservar a própria história. A gente mesmo, quando foi filmar na Tectoy, a gente foi empolgadaço. Não, cara, a gente vai ver o arquivo da Tectoy. Imagina que incrível, vai ser maravilhoso. Aí eu perguntei pra eles, onde é que é o arquivo? Aí eles olharam meio estranho e apontaram pra uma caixa de papelão no canto da sala de engenharia. Eu juro pra você, são 2 caixas empilhadas com as masters dos anos 90, com os cartuchos originais, com protótipos, e eu fiquei chocado com aquilo. Se a Tectoy, que é um dos maiores nomes dessa época, não tem essa preocupação, quem que vai ter? Bom, a resposta é os piratas.